Olá meu aluno, olá minha aluna, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do nosso canal e na aula de hoje, segunda-feira, vamos tratar do concurso de Olinda para o cargo de pedagogo, pedagoga, tudo bem? Vamos abordar o conteúdo de geometria, mais especificamente o conceito de área e ângulos. Vamos observar o cálculo de área e propriedades e conceitos dos ângulos, solucionando questões para o cargo de professor da educação infantil. Tendo em vista que a Banca BDO, que é a organizadora do concurso, não há questões abordando esse tema, tudo bem? Lembrando que o nosso curso está com 49% de desconto. Aqui na descrição do vídeo tem um link, caso você queira participar do nosso grupo. Lá temos aulas abordando todos os tópicos do edital, solução de questões, apostilas e os simulados. Inclusive o nosso primeiro simulado também está aqui na descrição do vídeo, o PDF e a solução em vídeo para que você possa conferir todos os passos, tudo bem? Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula, mas antes, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, deixa teu comentário, ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade aqui no nosso canal em relação ao concurso lá da Prefeitura de Olinda, tudo bem? Então vamos lá. E vamos solucionar a nossa primeira questão aqui, que foi do ano 2019, professor da Educação Infantil, que traz o seguinte: o peso de papel da mesa do escritório de Josélia tem formato de um prisma conforme apresentado a seguir. De acordo com essa figura, as bases desse peso de papel são formadas pelo seguinte polígono. Então, se você observar aqui, nós temos as bases, que é essa superior e a inferior. Aí você vai dizer, ué, professor, base superior, isso aí tá meio estranho, né? Quando a gente está falando de geometria do estudo dos prismas, ele vai possuir base superior e base inferior. Pode parecer estranho, mas a nomenclatura é exatamente essa. E quando a gente observa aqui para o nosso prisma, as bases dele vai ser um formato poligonal. 1, 2, 3, 4, 5, de 6 lados. Um polígono de 6 lados, ele recebe o nome de quê? De hexágono. A alternativa é a alternativa E, tudo bem? Mais uma outra questão, 2021, que fala o seguinte: um festival de música e cores foi realizado em um campi de 128 metros de comprimento e 65 de largura. Então é como se fosse algo desse tipo aqui, ó. Um retângulo 128 metros por 65 metros. Sabendo que para cada metro quadrado havia em média 6 pessoas, quantas pessoas tinha no festival? Você consegue perceber que eu tenho que primeiramente calcular a área do campi. Como é que eu vou calcular a área do campo, professor? Fazendo a multiplicação de 128 vezes 65. 5 vezes 8 é 40, fica 0, vai 4. 5 vezes 2 é 10, mais 4 é 14, fica 4, vai 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6. 6 vezes 8 é 48, fica 8 sobre 4. 6 vezes 2 é 12, 12 mais 4 é 16, fica 6 sobre 1. 6 vezes 1 é 6, mais 1, 7. Vamos somar agora, 0, 12, vai 1. 12 mais 1 é 13, fica 3 sobe 1, 7 mais 1 é 8. Ou seja, a área do campi é 8.320 metros quadrados. Mas para cada metro quadrado, eu tenho 6 pessoas. Ou seja, eu tenho que multiplicar esse resultado por quanto? Por 6. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 2 é 12, fica 2, vai 1. 6 vezes 3 é 18, mais 1, 19, fica 9 sobe 1. 6 vezes 8 é 48, mais 1, 49. Ou seja, tinha aproximadamente 49.920 pessoas. Vamos observar aqui as alternativas. Alternativa é a letra B de bola, tudo bem? E lembre-se do seguinte, você vai concorrer ao cargo de professor da educação infantil. Então, as operações básicas você tem que saber sem medo de se somar, subtrair e multiplicar, certo? Não deixe passar nenhum detalhe por conta disso. Vamos ver mais outra questão que traz o seguinte: sobre uma malha quadriculada formada por quadrados congruentes, ou seja, todos esses quadradinhos pequenininhos aqui são iguais, congruentes é a mesma coisa que igual. Um professor desenhou um retângulo R e triângulos A, B, C e D. Tá aqui, ó, retângulo R e triângulos A, B, C e D. O triângulo que tem área igual à do retângulo R está indicado pela letra. Aí você vai dizer, mas professor, como é que eu vou calcular a área se não tem nenhum número? Tem os quadradinhos que ele falou, então a gente vai calcular a área em relação aos quadradinhos. A área do retângulo R vai ser base vezes altura. Quanto mede a base deles em quadradinhos? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a altura? 1, 2, 3. 6 vezes 3 é 18. Então eu posso dizer que a área do retângulo é 18. 18 o quê, professor? Depende, pode ser centímetros, quilômetros, metros, mas isso não vem a um caso.
Vamos calcular agora a área do triângulo A. Lembrando que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Quanto é a altura desse triângulo? 1, 2, 3, 4, 5. E a base? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 5 vezes 8 é 40. 40 dividido por 2, 20. Vamos agora ao triângulo B, fazer o mesmo processo. Qual é a altura dele? 1, 2, 3, 4. E a base? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 vezes 9 é 36. 36 dividido por 2, olha aí, ó, 18. Achamos a resposta, letra D de dado. Agora tenha muito cuidado. Veja que esse triângulo aqui que a gente está estudando, ele não é um triângulo onde a sua altura é a medida do lado. Como, por exemplo, esse triângulo aqui, a altura dele é a mesma medida do lado. Esse triângulo C, a altura dele é isso aqui, ó. Certo? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observe que a altura dele não é o lado, tem que ter cuidado, tá? Nesse caso, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Vamos a mais uma outra questão que faz o seguinte. Considere a figura abaixo e calcule a área de cada polígono marcando a alternativa correta. Lembrando que aqui, ó, nós temos 1, 2, 3 polígonos, tá? Vamos primeiro calcular a área do polígono A. Vai ser 3 vezes 2, que vai dar quanto? Vai dar 6. O polígono B. Observe que o polígono B ele vai medir 6 por 2, ó. Tem que ter cuidado. 6 vezes 2 é 12. E o polígono C, que é o azul, ele vai medir 3 de altura. E aqui vai medir quanto? Aqui tem que ter bastante cuidado, porque observe. Esse comprimento aqui, ele vai medir 5. Esse outro aqui vai medir 2. E esse aqui vai medir 3. Consequentemente, a largura total vai ser 10. 10 vezes quanto? 10 vezes 3. 10 vezes 3 corresponde a 30. Ou seja, qual é a alternativa? O polígono C mede 30, o polígono B mede 12 e o polígono A mede 6. A alternativa é a alternativa B de bola. Tudo bem assim? Agora nós vamos partir para a solução de questões onde vai envolver os conceitos e propriedades de ângulo. Tudo bem? Vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui uma questão que traz o seguinte. A figura mostra um trapézio formado com a junção de um quadrado e um triângulo isósceles. Se o triângulo é isósceles, ele vai possuir dois lados iguais. Dois lados iguais. O triângulo isósceles, ele tem essa característica. E o triângulo equilátero, todos os lados iguais. Ou seja, essa medida aqui possui essa outra mesma medida. Aí ele fala o seguinte, a medida em graus do ângulo beta indicado na figura, este ângulo aqui total, ó. Ele quer saber quanto mede todo esse ângulo. Aí é muito fácil, porque observe o seguinte detalhe. Todos os ângulos internos de um quadrado, ele vai possuir quanto? 90 graus. Se ele falou que esse triângulo é isósceles, essa medida vai... Eu poderia desenhar o outro quadrado congruente ao anterior, concorda? Logo, aqui 90 graus, aqui 90 graus e aqui quanto? 90. Mas olha um detalhe. Essa diagonal aqui, ela é bissetriz do ângulo, ou seja, está dividindo ele em duas partes iguais. Se ele está dividindo, vou até dar um zoom aqui, ó. Se ele está dividindo o ângulo de 90 graus em duas partes iguais, essa parte aqui vai medir 45 e essa outra parte aqui sabemos que mede 90. 45 mais 90, nós vamos ter como resultado 135, ou seja, alternativa A, tudo bem? Vamos a mais outra questão do ano 2021 que fala o seguinte, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a quanto? Observe, questões se tornam fáceis quando a gente lembra das propriedades. Se eu tenho um quadrado aqui, a gente acabou de ver que um quadrado, todos os seus ângulos internos medem quanto? 90 graus, ou seja, 90 mais 90 mais 90 mais 90 vai dar quanto? 360 graus. Mas se eu decidir dividir exatamente esse quadrado ao meio, eu dividi o quadrado ao meio, ele formou o que? Dois triângulos. Se ele formou dois triângulos, cada triângulo, por obrigação, ele terá a soma de seus ângulos internos igual a quanto? 180 graus, ok? Então lembre-se, a soma dos ângulos internos de um quadrado, de qualquer quadrilátero, será sempre 360 graus. E a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo será sempre 180 graus, tudo bem? Em seguida nós temos aqui, ó. Se a figura abaixo representa um triângulo isósceles, dois lados iguais, qual é a medida x dos ângulos da base? Ou seja, ele quer saber quanto mede
esses ângulos aqui. Aí temos um detalhe importante. A gente não tem três classificações dos triângulos. Eu vou ter o triângulo equilátero, concorda? Eu vou ter o triângulo como esse aí da imagem, isósceles, e eu vou ter o triângulo o quê? Escaleno, todos os lados diferentes. O triângulo isósceles, ele possui todos os ângulos internos iguais. Todos os ângulos iguais, certo? Então, se o triângulo ele mede a soma dos ângulos internos 180 e o equilátero todos eles são iguais, cada ângulo vai medir quanto? 60, porque observe, 180 dividido por 3 vai dar 60. O triângulo isósceles, ele possui dois lados iguais, por consequência, ele vai possuir dois ângulos iguais. Dois ângulos iguais. Então vamos anotar aqui, ó, dois ângulos iguais. Esses dois ângulos iguais vai medir quanto, professor? Depende de quem? Do terceiro ângulo, certo? Ele pode ter várias medidas. A gente sabendo o terceiro ângulo vai saber os outros dois, que é o caso dessa questão. Se aqui mede 70 graus, para chegar em 180 sobra quanto? Sobra 110. Ou seja, 110 eu vou dividir para 2, que vai dar quanto? 55, e consequentemente acabei de descobrir a medida dos ângulos da base do triângulo isósceles. No caso do triângulo escaleno, todos os seus ângulos possuirão medidas diferentes, ok? Observe essa outra questão que traz o seguinte: determine o valor de x na figura a seguir. Se a gente aproximar aqui, vamos observar que temos um triângulo e sabemos a medida de dois ângulos, o de 60 e o de 70 graus. Consequentemente, o terceiro ângulo, que é o x, vai medir quanto? Aí é muito simples. 60 mais 70, nós vamos somar aqui, o resultado vai dar quanto? 130. 130 o que? Graus. 130 para chegar em 180, falta quanto? Falta 50. 50 o que? 50 graus, tudo bem assim? Então perceba que solucionamos questões onde fizemos a aplicação dos conceitos das formas geométricas, bem como dos seus ângulos. Tudo bem assim? Até a próxima aula.